Aleluias, aleluias. Nessa noite, nesse tempo, o Senhor está ministrando em nossos corações, como disse domingo que passou, a promessa, nós temos que crer. Qual é a forma que nós cremos? O Senhor quer nos levar a um nível diferente. Eu queria que você estivesse abrindo a palavra do Senhor em Isaías capítulo 7. Eu quero te dizer que a promessa vai se cumprir, a profecia vai se cumprir, e é chegado o tempo. Mas e quando chega o tempo? O que nós estamos fazendo? O que nós temos feito? Isaías capítulo 7, versículo 14. Aqui eu quero falar sobre uma profecia. Depois nós vamos decorrer em cima do Evangelho de Lucas. Amém? Isaías capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Deus conosco, uma profecia, amém? Pode tomar seu assento, dando graças ao Senhor. Pai, que esta palavra, Senhor, ao qual o Senhor colocou no meu coração, seja ministrada à sua igreja, a um povo, Pai, que crê, que pode se passar os anos e continuarão crendo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Como Isaías profetizou, Senhor, cerca de 700 anos antes de Cristo, e a sua palavra se cumpriu. Eu declaro sobre a sua igreja, Senhor, nessa noite, que aqueles que creem nas promessas, creem naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, Senhor, eles vão viver, eles vão receber dos céus, serão, ó Pai, transbordante daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. Então que nessa noite, Senhor, aonde haver dúvida, Senhor, tire nessa noite. Aonde falte haver, ó Pai, falta de fé, tire nessa noite, Pai. E que o seu Espírito, ó Pai, venha enchendo cada um aqui, Senhor. E que possa transbordar, ó Deus, de uma forma qual nunca antes, Pai. Porque o Senhor é o mesmo, Pai. Ontem, hoje e para todo sempre. Amém? Você crê? Nessa tarde, quando o Senhor, ali falando no meu coração, a hora que eu ia colocando no papel, aquilo que o Senhor me entregou durante a semana, quando o Senhor ministrava no meu coração sobre filhos, sobre aquilo que foi gerado, sobre aquilo que vai acontecer, sobre aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que nós fomos, aquilo que nós somos hoje. E eu comecei a ser ministrado em tantas coisas, em tantos pontos, alguns conselhos, algumas situações que no dia a dia nos cercam. E o Senhor falou assim: eu quero te dizer assim. Primeira coisa que eu queria colocar aqui nessa noite
Nós estamos encerrando um ciclo, fechando mais um ano. E tantas pessoas agora na expectativa para o Natal. Vamos comemorar, e temos que comemorar sim. Mas todos os dias, comemorar o nascimento de Cristo, essa promessa, essa profecia se cumprindo. Sim, todos os dias. Mas aí você me fala assim, mas por quê, pastor? Eu quero te dizer por quê. Nessa semana, eu conversando com um jovem, aquilo ministrou no meu espírito. E ele me perguntou algo sobre chamado, sobre ministério, de como viver, E aí eu disse assim, em uma escala, de 0 a 100, onde 0 é a sua conversão e gradualmente você vai mudando, sendo transformado pelo Espírito, hoje você está em que ponto? Eu falei assim, se você já estiver no 8, no 10, não estiver no 100 ainda, glória a Deus. Olhe para trás e fala assim, Deus seja louvado, porque eu não estou mais no ponto 0. Houve uma transformação, houve uma mudança, algo se cumpriu na minha vida, no meu chamado, a promessa está acontecendo. Então eu comecei a analisar alguns pontos dentro deste ano. Nós encerramos mais um ciclo, 2024 anos, entrando para 2025 anos de Cristo, da promessa se cumpriu, e nós? Se eu perguntar aqui, cada um tem um tempo de conversão. O que aconteceu? O que mudou? Da onde nós saímos? Onde nós estamos hoje? De que forma nós cremos? Talvez você fale assim, mas o que tem a ver, pastor? Isso que você está dizendo, essa profecia, Isaías, ali naquele tempo, foi mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Quantas pessoas passaram por este tempo? Quantos outros profetas, quantos outros homens de Deus passaram? Alguns marcaram o seu tempo, outros viveram a sua promessa. E não é diferente conosco hoje, que a palavra do Senhor diz que o Senhor vai voltar. O Senhor está voltando. E o tempo está passando. E como nós estamos vivendo daquilo que o Senhor deixou, daquilo que o Senhor liberou para com as nossas vidas. Como? Amém? Entrando nesse ciclo, nesse final de ciclo, que nós estamos agora, para comemorar o nascimento, uma data simbólica, que não é essa data, alguns dizem que é um pouco antes, mas nós escolhemos para comemorar o nascimento de Cristo. E tantas coisas se buscam nessa data, hoje, nós vemos tantas coisas, comercial, familiar, em todas as áreas, você vê, sempre tem alguma coisa que busca, ali está junto, uma ceia, algo assim. E aí eu te pergunto nessa noite, o que nós buscamos para esse novo tempo, para estar comemorando, estamos ali, nessa data simbólica, o nascimento de Cristo. O que nós buscamos? Nesse fim, desse início, nessa comemoração. O que nós aprendemos? O que nós passamos?
Se você for em Guaxupé hoje, é tantas coisas, lojas abertas, é luzes, é show daqui, é barraca dali. O que isso tudo nos traz a respeito de Cristo para nossas vidas? É isso que o Senhor ministrou na minha vida essa semana. O que tudo isso nos traz de Cristo? E aí eu falei assim, o que eu busco em tudo isso que representa Cristo? Será que não é tempo? Eu estou falando, eu como pastor, de eu mudar algumas coisas que eu busco nessa data, nesse tempo. Aí eu pergunto assim, irmãos, é uma pergunta, algo num contexto triste, uma forma bem simples de expor o que estamos atrás, o que estamos buscando. Falamos nesse ano, nesse 2024, tantas coisas, de pregarmos o Evangelho, sermos exemplos, sermos verdadeiros cristãos, sermos referência, tantas coisas. Nós falamos nesse ano, nós ministramos sobre chamado, sobre promessas, sobre mudança de vida, sobre libertação, sobre viver algo novo, tantas coisas nós falamos neste ano. Mas aí chegou esse tempo do renovo ali, do nascimento, de um novo nascimento, posso dizer assim. E o que nós buscamos? O que nós buscamos? Aplausos? Aí nesse contexto no qual eu estava dizendo, sobre as decorações, sobre as lojas, sobre até mesmo as igrejas, buscando o quê? O que buscamos? O que buscamos com essa data comemorativa do nascimento de Cristo? Muitas pessoas hoje não saberiam o que dizer, o que busca. Muitas pessoas hoje não saberiam dizer o que busca realmente. O que nós buscamos? O que nós estamos atrás? Se passando 2025 anos, tantas coisas. Estamos nos preparando para comemorar o quê? A promessa que veio há 2025 anos atrás, para que o fardo fosse levado. Isso. Para que nós pudéssemos ser os filhos. Por algo que nós não poderíamos passar, e Cristo passou por nós. Isso nós estamos nos preparando para comemorar. Aonde nós teríamos a oportunidade de fazermos diferente. Aonde nós poderíamos sermos cheios do Espírito Santo. Aonde nós poderíamos nos preparando para sermos uma pessoa que pode impactar outras vidas através daquilo que foi derramado sobre as nossas vidas. Estamos nos preparando para comemorar que o Senhor não abandonou, mas deu o seu único filho por amor, por mim e por você. Estamos nos preparando para comemorar, que se não fosse Cristo, onde estaríamos hoje?
Imagina o mundo apontando os dedos para nós. Muitas vezes nós mesmo olhando para nossas vidas, falamos assim: não poderia estar ali, não sou capaz, não somos mesmo, foi por Cristo. Estamos nos preparando para comemorar isso. Aquele que nos deu uma nova vida, aquele que nos ungiu com óleo de alegria, aquele que trocou o fardo, estamos nos preparando para comemorar isso. E passamos muito tempo e muitas vezes não paramos para olhar neste contexto, dessa data simbólica do dia 25. Por isso que eu falei para você, o que aquelas comemorações na avenida, aquelas luzes, tudo aquilo, nos representa o quê? Nos prepara para quê? Para nós comemorarmos o quê? Temos sim que estar junto com as nossas famílias, comemorarmos, mas sabemos por que nós estamos comemorando. Porque somos livres, porque Cristo nos libertou. Amém? Primeiro ponto, falamos de Cristo que nos amou. Estamos nos preparando para falar de Cristo, porque Ele nos amou. Para dizer que nós fazíamos, e hoje nós não fazemos mais, de quem nós éramos e fomos transformados. Estamos nos preparando para falar disso, não porque somos bons, não porque somos os melhores, não, porque um dia fomos alcançados pela graça. É isso que nós estamos nos preparando para comemorar. Irmãos, eu estou dizendo algo aqui, que para mim entender, foi 23 anos de convertido. Nunca tinha parado para falar, por que nós estamos preparando para comemorar? Para que através da minha vida, reflita, por que Cristo veio? Por que Cristo nasceu? Para dizer também, através da minha vida, através das minhas escolhas, que não aprovamos o que o mundo muitas vezes nos oferece. Para também mostrar que através do amor de Deus, do seu único Filho, podemos fazer diferente, podemos viver promessas, podemos viver mudança de vida, podemos dizer que mesmo numa mudança tão pouca, quando nós olhamos, porque nós somos muitos criteriosos conosco mesmo, nós não conseguimos ver o pouco, as pequenas mudanças nas nossas vidas, na vida dos outros, então não vou nem dizer nada. Se a pessoa não mudou 80%, 90%, para nós não estamos bom, nas nossas vidas também. Mas eu quero te dizer que há a mudança que houve, porque Cristo nos amou, e nós temos que mostrar isso para o mundo. Opa, dia 25, comemoramos uma data simbólica do nascimento de Cristo. Isso, mas por quê? Porque Ele nos amou. Mas como você prova? Mudanças. Aonde eu estou, porque eu não poderia estar se fosse com a minha força. O que eu faço
coisas que a minha carne não poderia fazer, que a minha carne pensaria em fazer de formas diferentes. Mas por quê? Porque estamos sendo preparados todos os dias para viver novidades de vida. Mas isso nós não aprovamos, por isso que há algo de Cristo na minha vida, que me faz conviver, mesmo que eu não aprove. Mas por que o Senhor não aprova e convive? Porque o amor que o Senhor derramou na minha vida. Que não fosse pelo amor do Senhor, também não era aprovado por muitos. Mas como assim essa mudança? Como assim esse amor? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas por que Ele habita em nós? Porque o Senhor nos amou. Entregou o seu Filho, aquela promessa que Isaías disse. Mas eu quero te dizer algo que muitas vezes estamos perdidos. E muitas vezes para a sociedade ou para o mundo, não temos peso algum. Mas temos o Espírito de Deus, que tem um valor muito grande, porque para com Deus nós temos um valor muito grande. E aí agora é onde eu quero entrar e quero passar para você. Lucas 2. Aonde nós vamos entrar numa história de que quando Cristo nasceu, muitas vezes nós nos deparamos e olhamos para nossas vidas como aqueles pastores que estavam pastoreando as ovelhas. Mas como assim, pastor? Talvez nós olhamos o contexto da história e dissemos, Davi foi ungido, ele estava pastoreando. Irmãos, se você olhar o contexto da história, os pastores eram pessoas que tinham muito pouco acesso à palavra. Ele estava, bem dizer, excluído da sociedade, que ficava semanas fora pastoreando. Ali eram aquelas pessoas, talvez, não tem nada aqui assim, quem que nós manda lá? Manda ele, não vai fazer diferença aqui, vamos se dizer assim. E eu nesse contexto, eu olhei e falei assim, muitas vezes, quando nós estávamos no mundo, eu me deparava com essa situação desses pastores, todo mundo lá comemorando, fazendo as coisas, e nós fora daquele ciclo, nós distantes daqueles pontos. E eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor nos amou, e o Senhor amou a sociedade, aqueles que muitas vezes estão lá, e nós mesmos não temos dado credibilidade, mas o Senhor entregou o seu único filho, foi por mim, foi por eles também. E quando aqui no capítulo 2 de Lucas, no versículo 8, diz assim, havia pastores que estavam nos campos, próximo, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Cristo veio, e o Espírito Santo veio a nós, e nos convenceu do pecado, e nos levou a viver novidade, resplandeceu em nós. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas olham lá fora, e vão dizer assim, mas o Júnior se converteu, mas o Vinícius, mas o Rogério, é desse jeito.
porque é aqueles que ninguém pensava. Imagina quantos, se você olhar o histórico ali da região onde José e Maria moravam, eles eram vistos não como da onde poderia vir Jesus, porque eles viviam no meio de um povo que não acreditava em Deus. Então muitas vezes é dessa forma que o Senhor age, naqueles improváveis, mas porque o Cristo veio ao nosso favor, não é mérito nosso, mas sim porque Cristo nos alcançou e nos encheu com o Espírito Santo. Nesse texto também você vai ver de Lucas, que quando Maria chegou perto da mãe de João Batista, o Espírito tomou posse. E eu quero te dizer que quando nós, como cristãos, quando nós que nos decidimos mudar de vida, chegamos num ambiente, tem que haver mudança, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E é Ele que transforma o ambiente, e é Ele que muda as vidas. Então, falamos de Cristo hoje, preparando para comemorar o que Cristo fez nas nossas vidas, aquilo que Ele nos transformou, aquilo que a promessa nasceu para mudar a minha e a sua vida. Então nos preparamos para isso, e falamos disso, falamos de Cristo, que nos amou por causa daquilo que aconteceu. Amém? Segundo ponto, o amor de Cristo reflete em nós. O que acontece quando chegamos nos lugares? Como eu citei agora, o que aconteceu quando Maria chegou ali? Citei semana passada, quando Elias chegou até Eliseu, o que aconteceu? O que acontece quando o amor de Cristo reflete em nós? Quando nós deparamos, quando nós chegamos nos ambientes, temos que refletir este amor. Dia 25 vamos comemorar o Natal. E quando você chegar no ambiente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai refletir nesse ambiente? O que vai refletir neste ambiente? A presença de Deus chegou, como nós lemos aqui no capítulo 2, e aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E quando nós chegamos, porque nós somos cheios do Espírito, a palavra diz, então a glória de Deus tem que refletir naquele ambiente. Por quê? Por quê, pastor? Porque um dia a promessa de Isaías se cumpriu, e o Senhor Jesus veio e morreu naquela cruz por mim e por você. Mas até hoje eu não pensava dessa forma. Então comece a pensar, aonde eu chegar, a glória do Senhor tem que refletir, o poder do Senhor tem que estar naquele ambiente. Lucas 2:10, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Como somos conhecidos? Aqueles que traz boas novas, que traz alegria. Porque não somos cristãos? Não somos chamados de cristãos? Somos chamados de cristãos, pequenos cristos. O que nós temos que trazer? Boas novas. Boas novas. Refletir.
a glória de Deus. Mas aí, muitas vezes, quando nós ceiamos aqui, eu digo muito que o Senhor diz que aquele sangue derramado para muitos, mas nós muitas vezes aqui, quando olhamos, quando nós como cristãos, nós queremos escolher a quem entregar a palavra. Não, Senhor, eu não vou falar para este, eu acho que ele não merece. Senhor, eu não vou caminhar com esse. Senhor, eu não vou evangelizar esse. Por muitos Cristo morreu na cruz. Era para todos, mas muitos não quiseram. Era para todos. Não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Nós estamos falando dos pastores que estavam semanas e semanas lá. De repente o anjo veio a eles. Aqueles que estavam lá, talvez até esquecidos, e o anjo veio. Então, como somos conhecidos? Aqueles que faz divisão de pessoas, aquele que separa, para esse, para aquele. Como somos conhecidos? Aqueles que traz boas novas. Como somos conhecidos? Nós já recebemos as boas novas? Recebemos Cristo? O anjo veio trazer a notícia, porque ainda não tinha nascido. Tinha naquela época, naquela data. Hoje nós entendemos a história. Nós já temos as boas novas. Nós já recebemos as boas novas. E nós temos que levar essas boas novas. Então, o primeiro ponto, falamos de Cristo que nos amou. E o segundo ponto, o amor de Cristo reflete em nós. Não adiantamos nós prepararmos um banquete, uma festa, se nós não falamos de Cristo que nos amou. Não preparamos, estamos preparando para, peraí. Como eu citei um exemplo, tantas coisas preparadas, luzes, cidades enfeitadas, laços, tudo, mas não estão falando nada que Cristo nos amou, que Ele veio para nos transformar, nos tirar do monte de entulho e nos fazer pessoas novas. E também não adianta nada, como aqueles enfeites não refletem nada, se nós que somos cristãos, que já recebemos as boas novas, não refletir isso, não muda de nada. Não muda de nada. Terceiro ponto. Quando nos convertemos, alguma coisa teve que mudar em nós. Alguma coisa nós vimos, quando nós nos convertemos, quem trouxe as boas novas, quem falou, quem trouxe a mensagem, nós tivemos que ver alguma coisa, nós teríamos que ter a curiosidade de ver alguma coisa. O que nós estamos gerando? Para que leve essa mensagem, para que o mundo possa ver.
Irmãos, eu estou falando no âmbito geral, o que o mundo está vendo? Depois de 2025 anos, 2024 anos, né? O que o mundo está vendo? Através de mim, através da pastora. Opa, nós vamos comemorar isso, porque isso, é aquilo, através de nós. O que o mundo está vendo? Que vai fazer a diferença? Que vai impactar? Não podemos fechar este ano. Opa, comemoramos que Cristo nasceu. Para quê? Por quê? O quê? Mas tudo isso, pastor, que o senhor falou, e a vida do senhor? Irmãos, eu falo de mim primeiro, e a minha vida? O senhor está falando isso daí, pastor? Estamos nos preparando para viver um amor incondicional entregue na cruz. E o senhor? Que o amor que nós temos que refletir. E o senhor? De que forma? Será que no meio do caos, como nós agimos? E eu? No meio do caos. No versículo 17 de Lucas 2, depois de o verem, contar a todos o que lhes foram dito a respeito daquele menino, e todos que ouviram que os pastores diziam, ficaram admirados. Mas agora mesmo, no contexto da história, daquele tempo, quem eu ia parar para ouvir? Mas como eu citei, e a pastora? E o João? O que eles estão contando? E a Yasmin, o que ela está contando? O que a Rafaela está contando? De boas novas? E como que as pessoas estão olhando? Irmãos, Cristo não veio para morrer em vão. É para que nós tenhamos boas novas para aqueles que não o conhecem. Depois de 2024 anos, pessoas comemorando, mas muitos não conhecem. No meio do caos, nós somos aqueles que vai fazer a diferença. Um controle emocional. No meio do caos, aqueles que vão passar credibilidade. No meio do caos. Não foi para isso que aqueles pastores, a hora que chegaram ali, contaram. No versículo 18. E todos os que ouviram que os pastores diziam, ficaram admirados. No meio do caos, no meio da situação. Porque eles estavam trazendo o quê? O que os anjos trouxeram a eles? As boas novas. Mas o que Isaías disse que viria? Emanuel, Deus conosco. Opa, eu trago. O anjo trouxe aos pastores. É chegado o tempo. Deus conosco está no nosso meio. Não é nós agora? Fazemos o que os pastores fizeram. Os pastores de ovelha que estavam lá pastoreando no meio da noite, trazer boas novas, que as pessoas fiquem admiradas e queiram conhecer este Cristo, que nos amou, que fez a diferença, que aonde passou não mudou o seu caráter. Judas ia trair, ele sabia em todo tempo. Mudou o caráter de Cristo? Tempo algum. Não mudou o seu caráter. Foi levado ao monte.
no deserto, feito propostas, mudou o seu caráter? Ele refletia aquilo que ele foi chamado para fazer. O que nós estamos refletindo? Como somos conhecidos? Estamos fazendo a diferença ao meio ao caos? Somos chamados de cristãos. Estamos nos preparando para quê? Eu te pergunto de novo. Vamos comemorar e temos que comemorar, sim. Temos que estar juntos, sim. Mas nos preparamos para quê? Para refletir o amor, a diferença, ao meio ao caos, trazer boas novas. Porque um dia Cristo nasceu. Um dia a promessa se cumpriu. A profecia se cumpriu. E se nós estamos aqui porque a promessa se cumpriu nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Não podemos fechar mais este ciclo, fechar mais este ano da mesma forma. Eu sei, irmãos, que eu vi tantas coisas, tantas histórias, foi tão bonito, tudo tão bonito. Sim, foi tudo tão bonito, mas nesta forma, que Cristo veio para mudar vidas, no meio do caos, refletir, a mudança, uma nova história. Não adianta eu chegar aqui e falar, não sei o que, que aquilo outro, e aquilo outro. É igual esses dias eu conversando, pastor, o que o senhor me fala de árvore de Natal? Eu não falo nada. Eu na minha casa eu não faço. Se eu ver no seu post, não vou falar nada. Para mim não agrega nada. Não muda nada também. Reflete alguma coisa para você? Para mim não. Amém? O senhor tem problema com isso? Não. Eu vejo um monte de pastores que tem dentro da igreja. Está refletindo alguma coisa para a igreja aquilo? Demonstrando o amor de Cristo? Para que Ele veio? Ou está tirando o foco? Analisarmos. Está tirando o foco? Tem pessoas que falam assim, o coelhinho da Páscoa, ovo da Páscoa, não, ovo de chocolate, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Libertação, mudança, nós temos que entender o que está acontecendo. É errado, pastor? Nós vamos comemorar o Natal, temos que comemorar sim, vamos preparar. Opa, que bênção, glória a Deus. Deus nos amou, deu seu único filho. Ele não se corrompeu, Ele não mudou. Ele veio para nos salvar, Ele trocou nossos fardos, Ele levou todas as nossas dores. Ele nos resgatou, Ele nos fez como filho. Preparar mesmo, comemorar mesmo. Mas sabemos o que nós estamos sendo, o que nós estamos comemorando. Tem erro nisso, pastor? Não estou falando que tem erro, não. Não podemos trocar os valores. Não podemos trocar os valores. Amém? E o quarto ponto. Hoje, nós como cristãos, o que o Senhor nos dá a conhecer? O que Ele... O que nós ouvimos? O que nós acreditamos? Através daquilo que nós levamos. Porque o anjo do Senhor vem e fala aos pastores. Isaías vem e profetiza. O que nos dá a acreditar? O que nos leva? Hoje nós como cristãos. Hoje nós como cristãos. O que quando o Senhor fala conosco,
o que acreditamos? Damos credibilidade? Lucas 2, 15, 16. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Hoje, nós como os cristãos, quando nós falamos de nascimento de Cristo, o que o Senhor nos dá a conhecer? O que o Senhor nos dá a conhecer quando falamos do nascimento de Cristo? O que nos dá a conhecer? A promessa cumpriu. Fomos resgatados por um alto preço. Temos uma aliança. O que nos dá a conhecer? Voltando no contexto da mensagem de domingo passado, aonde nossa fé está nos limitando? O que nós conseguimos enxergar? O que nós conseguimos ver? Até onde nós conseguimos crer? Como eu citei o exemplo de Noé, quando Deus fala para ele assim: faça a arca. Vai vir um dilúvio, mas peraí, o que é dilúvio? Eu nunca vi falar disso, nunca aconteceu isso. Quando Deus fala para Moisés: toque a rocha, vai sair água. Peraí, como assim? Vai sair água da rocha? Peraí, toca o cajado e as águas se abrirão. Quando diz para Moisés, podemos deixar acreditar que o Senhor está nos falando? Será que nós estamos acreditando no que o Senhor está nos falando? Como aqui nós vemos o contexto dos pastores. Opa, peraí, no versículo 15, quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Irmão, sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo nesses dias? Deus entregando palavras, Deus entregando promessas, Deus entregando algo na vida das pessoas, e elas não querem conhecer, ela não quer tomar posse, ela não quer viver aquilo. Peraí, eu vou lá ver aquilo que Deus me deu a conhecer. Opa, Noé falou assim: não, eu vou fazer, porque eu vou conhecer o que é um dilúvio. Moisés diz assim: eu vou conhecer o que é tocar na rocha e sair água da rocha. Opa, os discípulos disseram assim: eu vou conhecer o que é ser cheio do Espírito Santo. Não foi isso que Jesus disse? Não saiam de Jerusalém, fique, e o meu Espírito vai encher. Quantas vezes Deus está nos falando e nós não queremos conhecer a promessa se cumprindo? Quando no versículo 16, então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado em uma manjedoura. Depois de verem, contaram porque todos os que lhe foram dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes foram dito. Eu quero te dizer algo nessa noite. Sabe aquela promessa? Sabe aquela palavra que é liberada para a sua vida? E que você fala assim: não, eu quero conhecer. Eu vou lá, eu vou viver isso daí. Você vai voltar glorificando, porque você vai viver isso da parte do Senhor. Como os pastores. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes foram dito.
aquela palavra profética que foi dita, que foi liberada para a sua vida, você vai viver e vai glorificar ao Senhor. Você vai louvar ao Senhor. Essa palavra, porque você vai viver. Mas para isso, irmãos, nós vivemos a parte B do versículo 15. Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. E que o Senhor nos deu a conhecer. O Senhor está entregando palavras para pessoas. Mas elas têm que conhecer, ela tem que querer conhecer aquela promessa. Ela tem que querer viver aquilo. Opa, peraí, eu vou lá ver. Eles não falam assim, vamos lá ver se é verdade, não. Então vamos lá ver, isso daqui que nos foi entregue. Porque Cristo, quando nasceu, Ele veio para nos entregar algo, uma promessa, de vida e vida em abundância. Uma vida de libertação. Uma vida de novo recomeço. Uma vida de promessa. Quando Cristo nasceu. Mas nós temos que querer conhecer isso da parte do Senhor. E só vamos conhecer quando nós estivermos na presença dEle. Não vamos conhecer lá no meio dos pastos. Será que vai verdade mesmo? Não, eles foram lá e viram José, Maria e o bebê. Para encerrarmos, é tempo de nos movimentar e contemplar o espiritual. É tempo de nos movimentar e contemplar o espiritual. Eu não sei como que você está. Talvez você tenha ouvido a voz do Senhor. Talvez você tenha visto os anjos do Senhor, o Espírito Santo. Mas na hora de movimentar, para ver o espiritual, não tem feito nada. Quem já ouviu uma frase, eu não sei de quem que é, que o lugar onde que tem mais sonhos, mais riquezas, mais projetos, é no cemitério. Quem já ouviu dizer isso? Que o lugar que mais tem projetos, Deus entrega, não faz nada. Deus dá uma promessa, não faz nada. Movimenta para ver o mundo espiritual. Se coloca de pé. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual era a sua expectativa para esse Natal, para este final de ano, para falar, meu Deus, mais um ano. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mais um ano, já está terminando, e eu não fiz nada. Esse ano vai ser diferente. Eu libero sobre a sua vida, que este ano, você vai viver algo qual nunca antes na sua vida. Você vai se movimentar e você vai ver o espiritual. Você vai falar assim, Senhor, eu tenho uma promessa, e eu vou atrás dessa promessa, e eu vou viver essa promessa. Não mais vou ficar parado. Porque Cristo nasceu. E Ele se entregou naquela cruz por mim. É tempo de você se movimentar para contemplar o espiritual. É tempo de você conhecer aquilo que Deus tem liberado sobre você. Comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Eles vão liberar o fundo lá. E você vai estar orando agora, falar, Senhor, neste ciclo eu sei o que eu vou comemorar. Eu sei o que eu estou me preparando para viver. Eu sei que tudo hoje tem um novo
sentido. Aquilo que eu não entendi, aquilo que eu via de forma automática. Quantos Natal, quantas vezes comemoramos o nascimento de Cristo automático? O Senhor não quer mais que você passe no automático. Nessa noite você que entendeu, fala: Senhor, eu quero viver de uma forma diferente, Senhor. Que onde eu falar do amor do Senhor sobre as vidas das pessoas, eu estou preparando para viver uma nova fase, de conhecer uma nova fase da minha vida, que muitas vezes eu não movimentava, muitas vezes eu não acreditava, muitas vezes eu simplesmente só falava. Vem, Senhor, Espírito Santo, Senhor que tem-nos, ó Pai, nesses dias, nos conduzido, ó Pai, ministrado em nossas vidas. Vem, Pai. Não foi por acaso, Senhor. Não. Foi para que nós fôssemos libertos, para que nós pudéssemos vivermos novidade de vida, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, Senhor. Por isso o Senhor nasceu. E se nós também, Senhor, somos cristãos hoje, temos que refletir em levar outras pessoas a viver novidade de vida, viver algo novo. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade ao nosso meio, Pai. Nos leva, Senhor, a conhecer as nossas promessas. Nos leva, Senhor, a conhecer aquilo que está sendo liberado, Pai, no mundo espiritual para nossas vidas. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos, mas nunca, Senhor, nos propusemos a conhecer. Vem, Senhor, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque a promessa de Isaías se cumpriu. E nós podemos hoje, Senhor, comemorarmos, ó Pai, a promessa. Mas não, Senhor, de uma forma qualquer. Sim, sabendo, Pai. Sabendo, Senhor, o que estamos comemorando, ó Pai. Oh, Deus, nos amou, Senhor, de uma forma que entregou o seu único filho, Pai, para que nós fôssemos alcançados, para que nós pudéssemos ter uma aliança com o céu. Oh Deus, obrigado, Pai. Espírito Santo, nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Cante esse louvor ao Senhor. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade.